O apartamento de Juliana e Ricardo, localizado em um bairro arborizado de São Paulo, sempre foi um refúgio do caos da metrópole. Era um lar preenchido por risadas, planos e pela cumplicidade de 12 anos de casamento. Agora, no entanto, o silêncio pesava mais do que o trânsito constante na avenida lá fora. A descoberta da infidelidade de Ricardo, ocorrida há 3 meses, havia caído como uma bomba de demolição, destruindo as fundações da história que eles construíram com tanto esmero. O ar estava denso, carregado de palavras não ditas e de uma dor que parecia ter vida própria. Juliana se movia pelos cômodos como um fantasma. Cada objeto, cada fotografia no porta-retrato, cada presente guardado era uma faca que remexia na ferida aberta em seu coração. O homem com quem ela havia sonhado envelhecer, o pai de seus filhos, era agora a personificação da sua mais profunda decepção. Ela o olhava e só conseguia ver a traição, a mentira, o estilhaçar de sua confiança. O amor, que antes era seu porto seguro, agora era a fonte de sua mais terrível agonia. Ricardo, por sua vez, vivia sob o peso esmagador da culpa e do arrependimento. Seu erro não era apenas uma mancha em seu passado, mas um muro de gelo que ele mesmo erguera entre ele e a mulher que amava. As palavras "me perdoe" já haviam sido ditas, mas soavam ocas e insuficientes diante do abismo que se abrira entre eles. Ele via a dor nos olhos de Juliana e sentia-se impotente, um prisioneiro do próprio ato que destruíra a paz de sua família. O casamento deles não estava apenas em crise, estava na UTI, respirando por aparelhos. A pergunta que ecoava no silêncio ensurdecedor não era se o amor havia acabado, mas se era humanamente possível reconstruir algo sobre as cinzas do engano. Para Juliana, a resposta parecia ser um doloroso e definitivo não. Como perdoar o imperdoável? Como um coração pode voltar a confiar depois de ser tão profundamente quebrado? As semanas se transformaram em meses, e a crise no lar de Juliana e Ricardo adquiriu uma rotina sombria e sufocante. O jantar, que antes era um momento de conexão da família, tornou-se um ritual de tortura silenciosa. A comida esfriava nos pratos. Ricardo tentava puxar assunto sobre seu dia, e suas palavras morriam no ar, recebendo como resposta apenas o som do garfo de Juliana raspando na porcelana. Os filhos, Léo e Sofia, sentiam a densidade daquela atmosfera. Eles trocavam olhares assustados por cima da mesa, comiam o mais rápido que podiam e pediam licença, fugindo para seus quartos como se escapassem de uma zona de perigo iminente. As noites eram ainda piores. Deitavam-se na mesma cama, mas um abismo de gelo os separava. Assim que a luz se apagava, Juliana virava-se de costas, encolhendo-se em sua metade do colchão, enquanto Ricardo passava horas de olhos abertos, encarando o teto, a imagem de seu erro e do rosto ferido de sua esposa repetindo-se em sua mente. Desesperado para quebrar o gelo, Ricardo tentava de tudo. Em uma sexta-feira chegou em casa com um buquê de lírios brancos, as flores preferidas de Juliana desde a época do namoro. Ele os colocou em um vaso na sala, um gesto de paz. Juliana passou por eles, lançou um olhar que durou menos de 1 segundo, e sua mandíbula se contraiu. Foi o único reconhecimento que as flores receberam antes de murcharem, intocadas. Em outra tentativa, ele sugeriu: "Pensei em reservar aquele restaurante italiano que a gente adora, na Vila Madalena." A resposta dela foi imediata e cortante como vidro: "Não estou com humor para lembranças, Ricardo. Pede uma pizza para as crianças." Cada tentativa de aproximação era rebatida, não com raiva explosiva, mas com uma indiferença fria que o feria ainda mais. O impacto nos filhos começou a se manifestar de forma concreta. A professora de Léo ligou. O menino, antes tão falante e participativo, estava quieto, distraído, e suas notas haviam caído. Aquela ligação foi um soco no estômago de Juliana. A dor dela estava transbordando, respingando e manchando a vida das pessoas que ela mais amava no mundo. O ressentimento que sentia por Ricardo misturou-se com uma culpa avassaladora por não conseguir ser a mãe que seus filhos precisavam naquele momento. A crise não era mais apenas sobre o casal, estava se tornando uma ferida na alma de sua família.
Os conselhos externos apenas pioravam a confusão. Em um café com sua melhor amiga, Carla, ouviu o que parecia ser a voz da razão. Ju, olha para você. Você é uma mulher incrível, linda e inteligente. Não merece essa humilhação. Põe um fim nisso, se livra desse peso, começa de novo. Juliana ouvia, mas as palavras, embora ditas com amor, soavam como um ruído distante. Começar de novo. Como se arranca um casamento de 12 anos do peito e se planta outra coisa no lugar. Outros diziam para ela superar, que homem é assim mesmo. Mas esses conselhos simplistas ignoravam a complexidade de sua dor. Ela não queria apenas superar, ela queria sua vida de volta, mas a vida que ela conhecia não existia mais. O fundo do poço chegou em uma terça-feira chuvosa. Após deixar as crianças na escola, ela dirigia sem rumo, com o limpador de para-brisa marcando um ritmo hipnótico que combinava com a tempestade em seu interior. Foi quando o rádio tocou Nossa Canção, a melodia simples de violão que marcou o início de tudo. Aquele som abriu as comportas. Uma avalanche de memórias a soterrou, o primeiro beijo desajeitado na porta da faculdade, a promessa sussurrada no altar, na alegria e na tristeza, o cheiro de talco de Léo recém-nascido, a mão de Ricardo segurando a sua durante o parto de Sofia. Tudo aquilo parecia uma vida que pertenceu a outra pessoa. A dor se tornou física, uma pressão insuportável no peito, e ela encostou o carro em uma rua tranquila, incapaz de continuar. Ali, debruçada sobre o volante, ela chorou. Um choro convulsivo, de quem perdeu não apenas a confiança, mas a esperança. Acabou. Ele destruiu tudo. Como vou criar meus filhos nesse cemitério de lar? Ela pensava. Foi o reconhecimento da falência total de suas próprias forças. E no silêncio que se seguiu ao choro, a lembrança da fé de sua avó emergiu. Sem saber o que dizer, ela sussurrou as palavras mais sinceras de sua vida. Meu Deus, eu não aguento mais, eu desisto. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda, me mostra o que fazer, porque eu não sei, eu não tenho mais nenhuma força. Era a oração da rendição completa de um coração quebrado. Juliana voltou para casa naquele dia sentindo-se estranhamente vazia. A tempestade de emoções havia passado, deixando para trás uma calma frágil, quase assustadora. Ela não tinha respostas, não se sentia perdoadora nem esperançosa, mas a angústia paralisante havia sido substituída por uma quietude expectante. Sua oração desesperada não trouxera uma solução imediata, mas criaram um espaço, um vácuo, onde algo novo poderia talvez começar a nascer. Nos dias que se seguiram, a rotina de silêncio e distância continuou, mas algo dentro dela havia mudado. Ela parou de lutar, parou de tentar forçar uma resolução. Ela apenas observava e esperava. No domingo seguinte, impulsionada por um sentimento que não sabia explicar, Juliana decidiu ir à igreja. Foi sozinha. Precisava daquele momento para si. Sentou-se no último banco, sentindo-se uma estranha naquele ambiente que um dia fora tão familiar. O pastor iniciou a pregação, e o tema não era casamento ou traição, mas sim a natureza da graça e do perdão de Deus. Ele falava sobre como os seres humanos tendem a definir os outros por seus piores erros. E então, ele disse a frase que atravessou o coração de Juliana. Nós somos peritos em usar uma lente de aumento para o erro, para a ofensa, para a ferida. Vemos o pecado do outro em tamanho gigante, e ele ofusca todo o resto. Mas a fé nos convida a uma disciplina radical, a de trocar de lente. A de usar intencionalmente uma lente de aumento para a graça, para o que é bom, para o que é justo, para qualquer vestígio de virtude, como nos ensina o apóstolo Paulo. Trocar de lente. Aquelas palavras ecoaram na mente de Juliana. Ela percebeu, com uma clareza dolorosa, que sua lente de aumento estava travada sobre a infidelidade de Ricardo. Era a única coisa que ela via. Definia quem ele era, quem eles eram e qual seria o futuro deles. Naquele instante, ela compreendeu que o perdão não era um sentimento que chegaria de repente. Era uma decisão, uma atitude, um ato de vontade que ela teria que exercer mesmo sem sentir vontade. Era um caminho que ela precisaria escolher trilhar, um passo de cada vez. Aquele insight começou a se transformar em um plano prático, uma estratégia de sobrevivência espiritual.
ela decidiu que daria início ao que chamou para si mesma de a atitude da lente da graça. O conceito era simples, mas assustadoramente difícil. Todos os dias, ela se forçaria a encontrar e a focar em uma coisa positiva que Ricardo fizesse, uma atitude, uma palavra, um gesto, por menor e mais insignificante que parecesse, e ela anotaria isso em um diário. A primeira reação de sua alma ferida foi gritar: "Mas ele não merece! É injusto!" A dor e o orgulho diziam que isso era o mesmo que minimizar seu erro, mas a sabedoria que ela recebera dizia o contrário. Aquilo não era para ele. Era para ela. Era seu caminho para sair da prisão da amargura. Era sua resposta de obediência à direção que pedira em desespero. Naquele mesmo dia, na volta para casa, Juliana parou em uma papelaria e comprou um caderno simples. À noite, antes de dormir, ela escreveu a primeira, e talvez mais difícil, anotação. Hoje, ele trocou a resistência do chuveiro que queimou, sem que eu precisasse pedir ou reclamar. Era pouco, mas era um começo. Era a primeira pedra de uma ponte que ela nem sabia se levaria a algum lugar. Os primeiros dias da atitude da lente da graça foram um exercício de pura e teimosa disciplina. À noite, depois que as crianças dormiam, Juliana se sentava na poltrona da sala, o caderno no colo, e a casa silenciosa se tornava um campo de batalha em sua mente. A parte ferida dela zombava. "Vamos lá, Juliana, o que temos para hoje?" Ele não deixou a toalha molhada na cama, digno de um prêmio. Mas outra voz, mais baixa e persistente, a voz de seu compromisso, sussurrava: "Anote, apenas anote, é um tijolo. Você está construindo algo, mesmo que ainda não veja a obra." E então ela escrevia, forçando-se a validar o mínimo. Ele colocou o lixo para fora sem que eu pedisse. Ele ajudou a Sofia com o dever de matemática. Ele me trouxe um copo d'água quando me ouviu tossir durante a noite. Cada frase era uma pequena vitória contra o cinismo que ameaçava engoli-la. Enquanto isso, Ricardo vivia em um estado de alerta constante. Por meses, ele esperou a explosão final, o pedido de divórcio. Agora, havia essa calmaria estranha e desconcertante. A frieza de Juliana ainda estava lá, mas não era mais agressiva, era quase neutra. Ele se sentia como um soldado em um cessar-fogo inesperado, com medo de que qualquer movimento em falso pudesse reiniciar a guerra. O que ela está planejando? Ele se perguntava em suas longas noites de insônia. Será que está apenas juntando forças para o golpe final? Ele não sabia sobre o caderno, não sabia da decisão dela. Tudo o que ele via eram micromudanças que ele não conseguia interpretar, e o medo o mantinha distante. Com o passar das semanas, a disciplina de Juliana começou a dar frutos internos. O ato de caçar, o bem começou a reprogramar seu foco. O erro de Ricardo ainda era uma montanha, mas ela começou a perceber que existiam pequenas flores crescendo em sua base. A amargura, que antes era um nevoeiro denso, começou a apresentar frestas de luz. Então, veio o revés. Em um sábado, depois de um dia estressante com as crianças e contas para pagar, Ricardo chegou do trabalho e desabafou: "Nossa, estou muito cansado." A palavra cansado ricocheteou dentro de Juliana. Cansado de quê? De viver a vida que ele mesmo escolheu destruir? A injustiça daquela simples palavra a sufocou. O calor da raiva subiu por seu peito, suas mãos se fecharam sob a mesa. Ela não disse nada, mas se levantou bruscamente, o olhar fulminante comunicando todo o seu desprezo. Naquela noite, ela abriu a gaveta com força, pegou o caderno que se tornara seu confidente e seu algoz, e o arremessou no fundo escuro, como se quisesse enterrar a própria esperança junto com ele. "Chega, isso é uma farsa. Não funciona", ela decretou. Por 2 dias, o inferno gelado voltou com força total, mas havia uma diferença. Antes, aquela frieza era sua única realidade. Agora, ela sentia falta da pequena luz que seu exercício trazia. Na terceira noite, virando na cama, sentiu-se chamada a ir até a gaveta. Pegou o caderno e, em vez de escrever, começou a ler as páginas anteriores. Consertou o chuveiro. Perguntou como foi minha consulta médica. Fez o café da manhã para as crianças. Elogiou o corte de cabelo da minha mãe ao telefone. Consertou a bicicleta do Léo.
Eram dezenas de pequenas anotações. Isoladas, pareciam insignificantes. Mas juntas, lidas em sequência, pintavam o retrato de um homem imperfeito que estava tentando, um homem que não havia desistido. As lágrimas vieram, mas desta vez eram de uma compreensão profunda. A lente da graça não era para negar o erro, mas para se recusar a permitir que o erro fosse a única verdade. Em oração, ela pediu forças e na página seguinte escreveu: "Ontem, tivemos uma briga feia por minha causa, mas hoje eu escolho tentar de novo." Sua determinação, agora testada pelo fogo, era mais profunda. E Ricardo, que esperava um retorno permanente à Era do Gelo, viu uma suavidade que o surpreendeu. A grande virada veio em um momento banal. Durante o jantar, Léo contou uma piada longa e sem sentido, se atrapalhando todo no final. A cena foi tão inocente e boba que Juliana não aguentou e soltou uma gargalhada. Um som enferrujado, que arranhou a própria garganta, mas que era inconfundivelmente real. Ela levou a mão à boca, como se espantada com aquele som vindo de si mesma. Ricardo, do outro lado da mesa, parou de comer e a observou, os olhos marejados de uma emoção que ele não sabia nomear. Ninguém disse nada. A risada dela preencheu o vazio da sala e dos corações. Alguns dias depois, assistindo a um filme com as crianças, uma cena a emocionou. Ricardo viu e hesitantemente pousou a mão no ombro dela por um breve segundo. Pela primeira vez, ela não se encolheu. Não recuou. Aquele toque pequeno e desajeitado foi uma ponte. A jornada estava longe do fim, mas a restauração já não parecia mais impossível. Passaram-se quase 2 anos desde o dia em que Juliana comprou aquele caderno. O apartamento em São Paulo, que já fora um campo de batalha silencioso e depois um laboratório de uma frágil esperança, era agora, finalmente, um lar em paz. Não era a paz ingênua de antes da crise, baseada na premissa de que nada de ruim aconteceria. Era uma paz mais profunda, madura, forjada no fogo e solidificada pela graça e pelo esforço mútuo. As risadas das crianças já não eram mais uma tentativa de preencher o vazio, mas a trilha sonora natural de uma família que havia se reencontrado. A dinâmica entre Juliana e Ricardo era a prova viva da transformação. A lente da graça, que começou como uma disciplina forçada para Juliana, tornou-se um hábito de coração para ambos. Em uma ocasião, Ricardo tomou uma decisão financeira sobre uma pequena reforma sem consultá-la. A antiga Juliana teria visto naquilo uma afronta, um sinal de desrespeito. A nova Juliana respirou fundo, esperou o momento certo e disse com calma: "Amor, eu vi a nota da loja de material. Da próxima vez eu gostaria que decidíssemos juntos sobre gastos assim, tudo bem?" Ricardo, em vez de se defender, olhou para ela, reconheceu a própria falha e disse: "Você tem toda a razão, me desculpe, eu me empolguei. Vamos ver isso juntos." Não houve briga, não houve acusação, apenas comunicação, respeito e um perdão que fluía com naturalidade. O perdão, Juliana descobriu, não significava a amnésia. A cicatriz da ferida ainda existia, mas não doía mais ao ser tocada. Certa noite, assistindo a um filme, uma trama de traição se desenrolou na tela. Ricardo instintivamente olhou para Juliana, o medo em seus olhos. Ela percebeu, pegou a mão dele e deu um leve aperto, mantendo os olhos no filme. O gesto era simples, mas a mensagem era clara. "Eu sei, eu lembro, mas isso não nos define mais. Estamos seguros." Olhando para trás, eles reconheciam que a restauração não foi um evento mágico. Foi uma parceria diária entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A graça divina foi a força que abriu a porta do coração endurecido de Juliana e que deu a Ricardo a paciência para esperar. Mas foram as atitudes práticas e perseverantes de ambos. A decisão de trocar as lentes, a coragem de dialogar em vez de acusar, a humildade para pedir perdão e a disposição para reconstruir a confiança tijolo por tijolo, que os fizeram atravessar aquela porta e construir uma nova realidade. A principal lição que aprenderam foi que o amor verdadeiro não é a ausência de crises, mas a escolha corajosa de atravessá-las juntos,
descobrindo que o relacionamento que é reerguido sobre a rocha do perdão e da graça é infinitamente mais forte do que aquele que nunca foi testado. A história de Juliana e Ricardo é um testemunho poderoso de que mesmo as feridas mais profundas podem ser curadas. Vimos um casamento que chegou ao fundo do poço, devastado pela dor da traição, onde a esperança parecia uma memória distante. Acompanhamos a jornada de uma mulher que, no limite de suas forças, se rendeu e pediu ajuda, e recebeu não uma solução mágica, mas uma direção, a corajosa atitude da lente da graça. E testemunhamos como essa decisão diária, essa parceria entre a fé que dá a força e a ação humana que constrói a mudança, os levou não de volta ao que eram, mas a um novo patamar de amor, mais consciente, maduro e inabalável. Talvez você que está ouvindo agora se veja em alguma parte dessa jornada. Talvez você conheça bem o silêncio que grita, a dor que não passa, ou o desespero de achar que não há mais saída. A lição de Juliana e Ricardo para nós é clara: a restauração é possível. O perdão é uma escolha diária, uma disciplina do coração, antes de ser um sentimento. A decisão de, com a ajuda de Deus, trocar a lente do ressentimento pela lente da graça é uma ferramenta real e transformadora. Não espere que a vontade de perdoar apareça do nada. Dê o primeiro passo, mesmo que pequeno, na direção da cura. E se esta mensagem tocou seu coração, ajude-nos a levar essa esperança a mais pessoas. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.